O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, juntamente com o Pai e o Filho. Ele é Deus, assim como o Pai e o Filho são Deus. Ele é coeterno, consubstancial e coigual ao Pai e ao Filho. Ele é o Espírito de Deus, que se manifesta de diversas formas na criação, na revelação e na redenção. Ele é o Espírito de Cristo, que se encarnou, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e que nos enviou o Espírito Santo como seu representante e substituto. Ele é o Espírito Santo que habita em nós, que nos regenera, que nos sela, que nos enche, que nos unge, que nos capacita, que nos santifica e que nos glorifica. Mas como podemos conhecer melhor o Espírito Santo? Como podemos experimentar o seu poder em nossas vidas? Como podemos cooperar com a sua obra em nós e através de nós? Para responder a essas perguntas, vamos recorrer à fonte mais confiável e autorizada que temos, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade, e nela encontramos tudo o que precisamos saber sobre o Espírito Santo. Vamos ver alguns versículos que nos mostram quem ele é e o que ele faz. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, lemos: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Aqui vemos o Espírito Santo como o agente da criação, que participou da obra criadora de Deus, dando forma, ordem e vida ao universo. O Espírito Santo é o sopro de Deus que dá vida a tudo o que existe. Ele é o Espírito Criador que renova a face da terra. No livro de Êxodo, capítulo 31, versículos 2 a 5, lemos: "Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência, em todo o lavor, para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhar madeira para trabalhar em todo o lavor." Aqui vemos o Espírito Santo como o doador de dons, que capacitou Bezalel e outros artífices para construírem o tabernáculo, a morada de Deus no meio do seu povo. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, que dá habilidades, talentos e vocações aos homens, para que eles possam servir a Deus e aos outros e glorificar a Deus com suas obras. No livro de Juízes, capítulo 13, versículo 25, lemos: "E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando no campo de Dan, entre Zorá e Estaol." Aqui vemos o Espírito Santo como o fortalecedor de Sansão, que o escolheu para ser um juiz em Israel e lhe deu uma força extraordinária para libertar o seu povo da opressão dos filisteus. O Espírito Santo é o Espírito de poder, que dá força, coragem e vitória aos seus servos, para que eles possam cumprir os seus propósitos. No livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, lemos: "Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel se levantou e voltou a Ramá." Aqui vemos o Espírito Santo como o ungidor de Davi, que o ungiu como rei sobre Israel e lhe deu graça, favor e autoridade para governar o seu povo. O Espírito Santo é o Espírito de unção, que unge, consagra e habilita os seus escolhidos, para que eles possam exercer os seus ministérios. No livro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 3, lemos: "Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos." Aqui vemos o Espírito Santo como o profeta de Cristo, que profetizou sobre o seu nascimento, o seu caráter, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e o seu reino. O Espírito Santo é o Espírito de profecia, que revela o plano de Deus, que testifica de Cristo, que anuncia as coisas que hão de vir. No livro de Lucas, capítulo 1, versículos 35, lemos: "E respondendo o anjo, disse-lhe:
Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui, vemos o Espírito Santo como o gerador de Cristo, que concebeu Jesus no ventre de Maria de forma milagrosa e sobrenatural. O Espírito Santo é o Espírito de vida que dá origem à nova criação, que é Cristo em nós, a esperança da glória. No livro de João, capítulo 14, versículo 26, lemos: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Aqui, vemos o Espírito Santo como o Consolador dos discípulos que Jesus prometeu enviar depois da sua ascensão aos céus. O Espírito Santo é o Espírito de consolação, que nos ajuda, nos conforta, nos anima, nos fortalece, nos encoraja, nos inspira, nos corrige, nos lembra, nos revela, nos enche e nos alegra. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, lemos: "E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Aqui, vemos o Espírito Santo como o derramador de si mesmo, que cumpriu a promessa de Jesus de enviar o Consolador aos seus discípulos. O Espírito Santo é o Espírito de Pentecostes, que enche, batiza, unge, capacita e envia os seus servos, para que eles possam testemunhar do Evangelho de Cristo em todas as nações, línguas e culturas. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, lemos: "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus." Aqui, vemos o Espírito Santo como o guia dos filhos de Deus, que os conduz na verdade, na justiça, na santidade, na liberdade, na esperança e no amor. O Espírito Santo é o Espírito de filiação, que nos adota como filhos de Deus, que nos dá o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: "Abba, Pai." Ele é o Espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, lemos: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Aqui, vemos o Espírito Santo como o selador dos redimidos, que os marca como propriedade de Deus, que os preserva para o dia final, que os garante da sua salvação. O Espírito Santo é o Espírito de selo, que nos dá a certeza, a segurança, a confiança e a alegria de pertencermos a Deus e de termos a sua promessa de vida eterna. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, lemos: "Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne." Aqui, vemos o Espírito Santo como o combatente da carne, que nos ajuda a vencer as obras da carne, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. O Espírito Santo é o Espírito de santificação, que nos ajuda a produzir o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Dito essas coisas, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu frustrado, derrotado, culpado ou condenado por não conseguir viver uma vida santa, pura e agradável a Deus? Você já se sentiu tentado, seduzido, enganado ou dominado pelos desejos da carne, que são contrários à vontade de Deus? Você já se sentiu como se fosse escravo do pecado, incapaz de resistir ou de se libertar dele? Se você já se sentiu assim, eu tenho uma boa notícia para você. Você não está sozinho. Milhões de pessoas no mundo inteiro passam pelo mesmo problema que você.
eles também sofrem com as obras da carne, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Gálatas 5, versículos 19 a 21. Mas eu tenho uma notícia ainda melhor para você. Você não precisa continuar assim. Você pode mudar a sua vida. Você pode vencer a carne. Você pode viver uma vida no Espírito. Você pode experimentar o poder de Deus em sua vida, que pode lhe ajudar a produzir o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, versículo 22. E você sabe qual é o segredo para essa mudança? Você sabe qual é a chave para essa vitória? Você sabe qual é o caminho para essa vida? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, juntamente com o Pai e o Filho. Ele é Deus, assim como o Pai e o Filho são Deus. Ele é o Espírito de Deus, que se manifesta de diversas formas na criação, na revelação e na redenção. Ele é o Espírito de Cristo, que se encarnou, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e que nos enviou o Espírito Santo como seu representante e substituto. Ele é o Espírito Santo, que habita em nós, que nos regenera, que nos sela, que nos enche, que nos unge, que nos capacita, que nos santifica e que nos glorifica. O Espírito Santo é o seu maior aliado na batalha contra a carne, que é a sua natureza pecaminosa, que ainda habita em você e que luta contra o Espírito, que é a sua nova natureza, que nasceu de Deus. O Espírito Santo é o seu guia, o seu mestre, o seu consolador, o seu intercessor, o seu capacitador, o seu transformador, o seu selador, o seu ungidor, o seu amigo. Mas como você pode andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne? Como você pode viver uma vida no espírito e não na carne? Como você pode ser cheio do espírito e não da carne? Eu vou lhe mostrar agora 4 passos simples, mas poderosos, que podem mudar a sua vida se você os colocar em prática. São passos baseados na palavra de Deus e na experiência de muitos cristãos que já viveram e vivem essa realidade. São passos que vão lhe levar a uma vida no Espírito, que é a vida que Deus quer para você. Vamos ver quais são eles. Primeiro passo: reconheça a sua dependência do Espírito Santo. Você não pode vencer a carne por si mesmo, por suas próprias forças, por sua própria vontade, por sua própria inteligência, por sua própria religiosidade. Você precisa do Espírito Santo, que é o poder de Deus em sua vida. Você precisa reconhecer que sem Ele você nada pode fazer, mas com Ele você pode todas as coisas. Você precisa humilhar-se diante de Deus e pedir-lhe que lhe encha do seu Espírito, que lhe dê a sua graça, que lhe capacite a viver uma vida santa. Você precisa clamar pelo Espírito Santo, como o salmista Davi fez quando orou: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, versículo 11. Esse é o primeiro passo e o mais importante. Se você não reconhecer a sua dependência do Espírito Santo, você não vai conseguir avançar nos outros passos. Você vai continuar na carne e não no Espírito. Você vai continuar frustrado, derrotado, culpado e condenado. Mas, se você reconhecer a sua dependência do Espírito Santo, você vai abrir a porta para que Ele possa agir em sua vida. Você vai permitir que Ele possa lhe ajudar, lhe ensinar, lhe guiar, lhe usar, lhe abençoar. Você vai começar a experimentar o seu poder, o seu amor, a sua paz, a sua alegria. Então, eu quero lhe fazer um convite. Reconheça a sua dependência do Espírito Santo. Humilhe-se diante de Deus e peça-lhe que lhe encha do seu Espírito. Clame pelo Espírito Santo e receba-o em sua vida. Faça isso agora e veja o que Ele vai fazer por você. Segundo passo: alimente-se da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a espada do Espírito, que é a arma mais poderosa que você tem para combater as obras da carne.
A palavra de Deus é a verdade que liberta, que purifica, que santifica, que renova, que transforma. A palavra de Deus é o alimento que nutre, que fortalece, que edifica, que ilumina, que consola. Você precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias, lendo, meditando, memorizando, estudando, aplicando, compartilhando. Você precisa deixar que a palavra de Deus penetre em seu coração, em sua mente, em sua alma, em seu espírito e produza em você os seus efeitos. Você precisa obedecer à palavra de Deus, como o apóstolo Tiago nos ensina, quando diz: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos." Tiago 1, versículo 22. Esse é o segundo passo, e o mais prático. Se você não se alimentar da palavra de Deus, você vai ficar fraco, faminto, doente e vulnerável. Você vai ficar exposto aos ataques da carne, do mundo e do diabo. Você vai ficar sem direção, sem discernimento, sem sabedoria e sem fé. Mas se você se alimentar da palavra de Deus, você vai ficar forte, saciado, saudável e protegido. Você vai ficar preparado para resistir às tentações, às mentiras e às ciladas. Você vai ficar com a mente renovada, o coração purificado, a vontade alinhada e a fé fortalecida. Então, eu quero lhe fazer um desafio. Alimente-se da palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias e medite no que ela diz. Memorize os versículos que lhe chamam a atenção e estude o seu significado. Aplique a palavra de Deus em sua vida e compartilhe-a com os outros. Faça isso todos os dias e veja o que ela vai fazer por você. Terceiro passo: ore sem cessar. A oração é a comunhão com Deus, que é o seu Pai, que é o seu amigo, que é o seu Senhor. A oração é a respiração da alma, que é o seu sinal de vida, que é o seu meio de graça, que é o seu canal de bênção. A oração é a chave que abre as portas do céu, que libera o poder de Deus, que move a mão de Deus, que agrada o coração de Deus. Você precisa orar sem cessar, em todo o tempo, em todo o lugar, em toda a situação, em todo o desafio, em toda a oportunidade. Você precisa orar com fé, com confiança, com sinceridade, com humildade, com perseverança. Você precisa orar no Espírito, como o apóstolo Paulo nos exorta, quando diz: "Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito." Efésios 6, versículo 18. Esse é o terceiro passo e o mais essencial. Se você não orar sem cessar, você vai ficar distante de Deus, surdo à sua voz, cego à sua vontade, rebelde à sua autoridade, indiferente à sua presença. Você vai ficar sem comunhão, sem intimidade, sem amizade, sem adoração. Você vai ficar sem graça, sem bênção, sem poder, sem alegria. Mas se você orar sem cessar, você vai ficar próximo de Deus, atento à sua voz, sensível à sua vontade, submisso à sua autoridade, consciente à sua presença. Você vai ficar com comunhão, com intimidade, com amizade, com adoração. Você vai ficar com graça, com bênção, com poder, com alegria. Então, eu quero lhe fazer uma proposta. Ore sem cessar. Fale com Deus todos os dias e ouça o que Ele tem a lhe dizer. Agradeça a Deus por tudo o que Ele fez, faz e fará por você. Peça a Deus tudo o que você precisa e confie que Ele lhe dará o melhor. Louve a Deus por quem Ele é e adore-o em espírito e em verdade. Faça isso todos os dias e veja o que Ele vai fazer por você. Quarto passo: frutifique no Espírito. O fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo em sua vida, que é a produção de características que refletem o caráter de Deus e que o tornam mais parecido com Jesus. O fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Você precisa frutificar no Espírito, desenvolvendo essas qualidades que o fazem viver de maneira mais harmoniosa, saudável, feliz e santa. Você precisa frutificar no Espírito, manifestando essas qualidades que o fazem testemunhar de Cristo, edificar a igreja, servir ao próximo, glorificar a Deus. Esse é o quarto passo e o mais evidente.
Se você não frutificar no Espírito, você vai ficar estéril, infrutífero, improdutivo, inútil. Você vai ficar sem amor, sem gozo, sem paz, sem longanimidade, sem benignidade, sem bondade, sem fé, sem mansidão, sem temperança. Você vai ficar sem testemunho, sem edificação, sem serviço, sem glória. Mas se você frutificar no Espírito, você vai ficar fértil, frutífero, produtivo, útil. Você vai ficar com amor, com gozo, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com fé, com mansidão, com temperança. Você vai ficar com testemunho, com edificação, com serviço, com glória. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você quer frutificar no Espírito? Você quer ter essas qualidades em sua vida que refletem o caráter de Deus e que o tornam mais parecido com Jesus? Você quer ser uma bênção para as pessoas ao seu redor que vejam em você o fruto do Espírito e que sejam atraídas por ele? Se você quer isso, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode. Você pode frutificar no Espírito se você seguir os passos que eu lhe mostrei. Você pode frutificar no Espírito se você reconhecer a sua dependência do Espírito Santo, se você se alimentar da palavra de Deus, se você orar sem cessar e se você frutificar no Espírito. Esses são os 4 passos que podem mudar a sua vida, se você os colocar em prática. São passos simples, mas poderosos, que podem lhe levar a uma vida no Espírito, que é a vida que Deus quer para você. São passos que vão lhe ajudar a andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para você. Se você quiser saber mais sobre o Espírito Santo, eu recomendo que você leia os livros e artigos que eu usei como fonte para esse roteiro, estão na descrição do vídeo. Todos esses autores são teólogos cristãos com reconhecimento internacional. Então, você pode esperar uma discussão profunda e teológica sobre o assunto. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus lhe abençoe ricamente. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o Espírito Santo é o poder de Deus em sua vida.